TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates, programa que tem por objetivo, claro, ter a sua companhia, ter a sua audiência, para que possamos trazer situações envolvendo a região dos vales Taquari e Rio Pardo, situações pertinentes no nosso dia a dia. Na noite de hoje, o assunto é a respeito do Léo Clube, especialmente a questão da campanha do agasalho e as demais campanhas em envolvimento do Léo Clube. Estão conosco a Janaína Vento, que é presidente, e o Jean Pedro Orzaru, que é integrante da diretoria e do Léo Clube Lajeado. Os nossos agradecimentos inicialmente à loja Identidade Homem, que está auxiliando, está ajudando a formatar este cenário no programa desta noite. Começamos com a Janaína Vento nos falando sobre o que é o Léo Clube. Bom, o Léo Clube é um grupo de jovens entre 12 a 30 anos que volta ao trabalho voluntário. E também, o próprio nome Léo é liderança, experiência e oportunidade, para proporcionar isso para os jovens que vão estar participando desse grupo. Todos os municípios, todas as cidades têm um Léo Clube organizado e funcionando? Não são todas as cidades, não vou saber te listar todas agora, mas são divididos em distritos múltiplos em todo o Brasil. O nosso é o distrito LD2, o Brasil é o LD A, B, C e D. O nosso aqui do Rio Grande do Sul, os 3 estados, é o LD2, o LD. E aí o nosso faz parte do LD2. Existe uma confederação estadual ou uma confederação nacional de Léos Clube? Sim, tem sim. Há uma subordinação do trabalho de vocês com órgãos superiores? Sim. Uhum. Até a gente, na verdade, se não tem Lions na cidade, não tem Léo Clube, porque a gente, digamos, é apadrinhado por um Lions. Né? Então aqui tem 2 Lions, mas nós respondemos ao Lions do Florestal. Quantos integrantes estão no Léo Clube? Hoje a gente está com 20, mais ou menos. 20 integrantes ativos. Uhum. Na região, quais são as demais cidades ou municípios maiores que tem? Estrela, Taquari, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Encantado, Teutônia? Tem em Venâncio, tem em Taquara, Parobé, Igrejinha. E há uma integração? Sim. Entre estas cidades e os... Até dia 18 e 19 de maio a gente vai ter uma confederação, que vai ser em Venâncio Aires, que vai envolver todos os Léos. Quantos anos tem o Léo Clube Lajeado? 7 anos. 7 anos. Tem sede própria? Não temos sede própria. A gente, antes da reforma do Unishopping, a gente pegava uma salinha lá, eles cediam para nós fazer, que a gente faz todo mês uma reunião. Então, eram aos sábados à tarde. A gente se reunia para resolver a questão da campanha, né? Mas não tem sede própria. Agora, a gente foi na casa de um dos nossos companheiros fazer reunião. Mas a gente está pensando em mandar um ofício para a Prefeitura de Lajeado para a gente ocupar uma daquelas salas que tem no Parque do Imigrante, na frente do Pavilhão 4. Que uma vez a gente fez uma reunião festiva lá, com uma janta para receber novos integrantes. E a gente quer aproveitar aquele espaço. No Estatuto de Funcionamento do Léo Clube, tem alguma restrição de envolvimento político, financeiro, social, ou é deliberado? Não, a gente só não tem a parte assim voltada para a religião, mas em questão que envolve o social, né? O teu trabalho voluntário, a humanidade, a caridade, a tua liderança, o bom senso, voltado a isso, podemos fazer trabalhos e campanhas. O Léo Clube, no caso dos Lions, com a ligação com os Lions, não tem nada a ver com o Demolei, por exemplo, que é a ordem mais jovem dos maçons. São 2 situações bem separadas. Sim, bem não separadas. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E quais são as campanhas que são rotineiras ou anuais desenvolvidas com a participação do Léo Clube? A campanha do agasalho, a gente faz pedágio solidário,
A gente sempre ajuda o Lions no Festival do Refri, a conduzir as crianças durante a festa. O guarda-volumes nas Expo Vales, quando tem, a gente também fica ao nosso cuidado. Na Páscoa, no Natal, no Dia das Crianças. Mas orfanatos. Auxiliam também. Isso, algumas ONGs. Te ajuda também quando teve um incêndio, tem alguma fatalidade com alguma família, se a gente tem alguma oportunidade ou forma de ajudar, a gente organiza alguma coisa para quem tiver mais precisando, assim, em evidência, a gente dá um jeito de poder auxiliar. Um trabalho de voluntariado mesmo. Exatamente, isso aí. Tem alguma receita que é garantia mensal de entradas ou não há essa preocupação com o Leo Clube? Não, a gente busca não ter o caixa, porque a gente tem essa parte de tesouraria, secretário, tem presidente, secretário e tesoureiro, né? Tem toda a votação, todo ano, que a gente chama de ano leoístico, que é de 1º de julho a 30 de junho. Como veio dos Estados Unidos isso, né? Então o ano é dessa maneira. E a gente tem que ter, digamos, dinheiro no caixa administrativo e no nosso voltado para campanhas. Então, a gente teve agora um exemplo, a Expo Vale. E esse dinheiro que a gente arrecadou no guarda-volumes, a gente volta para comprar, que nem no Natal a gente foi no 300 de Gideon, a gente comprou presente para as crianças, levou lá, fez uma tarde de diversão com eles. Então, a gente tenta manter, sempre ter um dinheiro em caixa para a gente poder, quando a gente precisar, fazer alguma campanha e ter fundos para comprar e fazer o que a gente está pensando. Os cargos na diretoria são remunerados? Não. Não, nada é remunerado. Nada. Também é um voluntariado. É Totalmente voluntariado. voluntário. E como é que se escolhe? Como é que é feita a escolha? Quando eu entrei, assim, o pessoal que já estava na diretoria antiga, né, tu faz uma análise, assim, do tempo que a pessoa tá, no mínimo 3 meses, né, aí tu é associado ao clube. E a pessoa vai ver se tu tá sabendo o que é o movimento, se de fato tu tá integrado com isso, se tu tá participando das reuniões, das campanhas e de fato é aquilo que tu quer, entende? Tu tá mostrando um certo maior interesse, enfim. E aí eles te convidam, tu gostaria de ser assim? Foi pra mim. Gostaria de ser presidente no próximo ano? Eu disse, olha, com a ajuda de quem tiver aí comigo, com certeza, né? Porque eu nunca tinha sido presidente de alguma coisa. É através de convite, então. Isso. E de como tu tá inserido no grupo, né? Grau de envolvimento. Isso aí. Uhum. Como é que funciona o envolvimento político? Não só nessas campanhas de voluntariados, mas também nos posicionamentos envolvendo situações que estejam acontecendo na comunidade. É o assunto para depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates e hoje sabendo um pouquinho mais sobre o Leo Clube Lajeado. Estão conosco a Janaína Vento, que é presidente do Leo Clube, e o Jean Pedro Orzaruk, que é integrante deste movimento, especialmente ligado à juventude. Só para clarear bem para as pessoas que estão nos assistindo, qual é o grau de comprometimento ou de envolvimento na política partidária do Leo Clube? Ou não há nenhum envolvimento? Desde que eu tô há 3 anos. Eu não me lembro de ter algum envolvimento político. Normalmente a gente evita de pedir algum auxílio ou até dinheiro, né, para as campanhas, por mais que às vezes seja necessário para não ter algum envolvimento e talvez parecer algum beneficiamento. Atrelamento. Isso para algum candidato ou partido, alguma coisa. Então a gente faz voluntariado, ajuda quem vem até nós com a vontade de ajudar. Né? Mas algumas situações que estejam ocorrendo e que hajam a necessidade de manifestação de apoio ou desagravo, por exemplo, quando convidados vocês se manifestam? Como esta situação, por exemplo, da Comissão de Direitos Humanos no Congresso Nacional, onde se tem um presidente, um deputado que preside a comissão, que deveria promover a igualdade entre todos e tem se manifestado constantemente como homofóbico, como alguém contra, por exemplo, homossexuais. Nesse tipo de manifesto, nesse tipo de posicionamento, certamente já deve ter ocorrido o convite para
para o Léo Clube se manifestar. Vocês se manifestam ou preferem ficar isentos, preferem ficar na neutralidade? Eu creio que assim, ó, a opinião pessoal é livre, qualquer integrante do clube pode opinião, só que com o nome do Léo, a gente evita... A entidade não empresta o nome para endossar o movimento. Não interage, não participa. Porque na verdade não é para ter lado, né? É aquela coisa assim de tu acrescentar de como pessoa o auxílio ao próximo. Tu vê como as pessoas ainda existem, essa parte boa de tu ter pessoas que tu pode confiar, de pessoas que estão numa situação bem pior do que tu possa imaginar, tu não tá nem imaginando isso, sabe? Então é bem como o Jean falou, é sem algum envolvimento com a camiseta Léo Clube. O que é que o Léo Clube oferece para os seus integrantes associados? Amizade, comprometimento. Companheirismo. De bens materiais, provavelmente não. Certamente a gente não oferece nada, porém tem toda a questão de caráter, de ética, que envolve tu participar do clube. Forma amigos, vê coisas que às vezes não são tão boas, outros agradecimentos das crianças, dos idosos, de quem a gente ajuda, que eu creio que engrandece, que enriquece a gente. Não da forma material, mas de uma forma, digamos, pessoal, do teu espírito. Capacitação? Também, não deixa de ser. Porque através das oportunidades que tu tem, porque tu conhece muitas pessoas, querendo ou não, quem faz parte do Lions, ou daqui a pouco tu entra em contato com alguma prefeitura, ou até mesmo aqui na Univates, tu tem contatos, então tu tem oportunidades daquelas experiências que tu vai ter também, tu vai te tornar um líder da tua vida, do grupo, da tua família, do teu trabalho. Formando e estruturando uma rede social. Isso. E uma rede de contatos também. Isso aí. Em relação ao funcionamento dos capítulos de câmaras júniores, qual é a comparação que existe entre as duas entidades? Não tem correlação? Cada uma funciona com o devido separado. campo de atuação? Câmara Júnior, Rotaract, Interact, Léo, são tudo, cada um andando de forma paralela. Isso. E não há nem interligação entre as entidades? Não, eu até já conversei com o pessoal do Rotaract uma vez, o Fernando, para pedir algum auxílio de uma campanha que a gente gostaria de fazer. Mas não que não podemos, mas a gente caminha para o mesmo sentido, dessa parte só de com tornar... passos diferentes, né? De tornar as pessoas não só mais um na sociedade, mas sim para tu fazer a diferença. Tu tá vendo algum problema, alguma coisa, eu gostaria de fazer, de ajudar, ou tu só dá a tua opinião e não fazer nada? Não. Nesses lugares eu acredito que tu vai colocar a mão na massa. Tu vai poder fazer a diferença na tua sociedade. Janaína, você citou no início que são cerca de 20 integrantes hoje. Não há interesse em dar mais corpo para a entidade, Com colocar certeza. mais associados, mais integrantes? Esse ano até a gente deu mais uma enchida Ano no... passado tava menos Ano de 10, passado né? a gente tava, eu acho que em meia dúzia, ano passado. Por que o desinteresse antes? Eu não sei dizer, daqui a pouco os jovens, ou até a gente não tinha muita divulgação também, esse ano a gente partiu mais para divulgação. Isso, muita gente também não sabe como funciona, talvez. Ou não tem nem conhecimento. Não tem nem conhecimento e vê com outros olhos, talvez. Mas não é uma coisa complexa, é um pouco do teu tempo que tu vai reservar para ir numa reunião, para ir um dia fazer um passeio com uma criança. Tal pedágio que a gente fez aquele dia para a família do incêndio, foram 2 horas de um sábado, que a gente foi em mais ou menos umas 15 pessoas, que a gente arrecadou um valor bom para ajudar. R$1.300. Isso. 1.300. A gente até ficou bem Ficou espantado. surpreso, o pessoal aquele dia até, a gente teve apoio dos fiscais de trânsito também, que parava o trânsito em alguns momentos, mas teve uma repercussão bem boa. E é pouco tempo, é questão de horas que a gente doa do dia, da semana às vezes, para ajudar o próximo. Muita gente talvez imagina outro tipo de compromisso e não quer se comprometer. Mas esse ano o pessoal está se envolvendo mais, procurando saber, até por contatos de amigos de
gente que já participa, que estão começando a ver que não custa nada e faz um bem enorme. Vocês garimpam as lideranças e fazem o convite ou as pessoas interessadas devem procurar o Léo e se manifestar? A gente convida também. Vai indo, do amigo, do outro. E se a gente sabe de pessoas que vão ter tempo para isso, mostram interesse, a gente convida também. Ah, tu não quer dar uma... Eu fui convidada assim, vamos comigo lá no Léo, tem uma reunião, no trabalho voluntário. Eu nem questionei muito. Tá, vamos. Porque eu não fazia nada, né? E eu já tinha vontade de fazer trabalho voluntário. Então eu comecei a participar, já convidei algumas pessoas, só que não tive um retorno muito positivo, né? Porque daqui a pouco tu tá trabalhando muito, tá estudando, né? Tu não tá conciliando muito o teu tempo, os jovens querem fazer festa também, não que a gente não faça, mas e aí não conciliam todo esse tempo. Mas é como eu já disse, é muito pouco. Logo depois do intervalo, vamos começar a abordar a questão da campanha do agasalho, que é uma das campanhas importantíssimas aqui na região do estado do Rio Grande do Sul. Se avizinha a estação mais fria, temperaturas mais baixas, e pode auxiliar muito, porque tem muitas famílias que hoje necessitam desse tipo de auxílio. Mas depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates, trazendo a presença da Janaína Vento, que é presidente do Léo Clube, e do Jean Pedro Horzarup, que é integrante também desse clube de serviço de voluntariado de Lajeado, esse grupo. Como é que tem sido a integração com os demais Léo Clubes da região? Você citava este mesmo encontro, no mês que vem, um encontro que deve acontecer em Venâncio. E aí se envolve todos os Léo Clubes da região e do estado? Alguns são de todo o estado. No mês passado teve um encontro de Léus em Novo Hamburgo, até a gente não foi. A gente não conseguiu condução até lá, tinha muito poucos, né? É que fica aquela questão, né? Para ir ajudar são poucas horas e às vezes o encontro é um tempo maior que a gente tem que doar. E foi nessas de alguém trabalhar, outro não poder. No final ficou de agendas, né? Isso. No final ficou pouca gente e se tornou muito custoso para o pessoal que ia poder se locomover. E aí então nesse dia era para todos os Léus, LD, LC, LD, vários. Mas assim é focado por região, não digo num estado todo, mas tem também por ano o que tu pode chamar todos os Léus. Mas tem ocorrido essa integração, então? Tem frequentemente. Tem. Agora, nesse final de semana, vai ter uma conferência entre Lions e Léo, que vão começar a discutir as coisas para o próximo ano e já indicar presidentes, secretários, outros cargos para ser do distrito, que é quem vai gerenciar os Léus de cada região. Como é que tem sido a integração com o Lions? Lajeado tem o Lions Centro, o Lajeado tem o Lions Florestal, são 2 Lions, né? Como é que tem sido a integração com eles? Olha, até que está um pouco restrita, mas não por algum motivo, né? A gente recebe convite para participar das reuniões do Lions. É aberto, é só a gente entrar em contato com eles. Se a gente precisar de alguma ajuda, até financeira, eles sempre estão dispostos, abertos, né? Ou de algum projeto nosso, não tem problema. A comunicação é fluente. A título de curiosidade, como é que vocês conseguem conciliar as atividades de estudo, de trabalho, de família, de amigos, de balada e de prestação de serviços comunitários através do Léo? É como a gente falou, a gente usa bastante as redes sociais, o Face ou o e-mail para combinar horários. Então, muitas vezes, nem todos conseguem comparecer à reunião. Então, fica o encargo de cada um pouquinho, informar quem não esteve do que está acontecendo no Léo. Então, sempre que tem algum projeto, alguma coisa que precisa pôr a mão na massa mesmo, não é reunião, a gente sempre dá um jeitinho de marcar um dia que possa ir todo mundo. Porque é questão de horas, e muitas vezes é feito em sábados de tarde. Domingos também. Que pouca gente trabalha e, digamos, sair no domingo das 3 da tarde até as 5 não vai atrapalhar muito a vida de ninguém, né? E já pode ser feita alguma ação. E até assim,
Tu dá uma espremidinha num horário aqui, Isso. outro lá, Sai correndo de um lado para ir pro outro. para outro, pega uma carona, sai correndo e aí Mas vai sempre fazendo. dá. Leva a namorada junto? Tem companheiros que levam. Sim, quando tem, leva. E Quando co- tem, e é como é que é o bem-vindo. envolvimento da parceira ou do parceiro? Até nesse final de semana, não nesse final de semana, no outro, que a gente teve reunião e a confecção das caixas, teve uma menina, namorada de um companheiro nosso, que entrou esse ano, que foi junto. Ela tava lá sentada e tal, mas partiu dela, tá, o que eu posso fazer aí junto com vocês? Aí nós, pode fazer isso, pode juntar aqui, e aí ela botou a mão na massa junto. É como... Depende da pessoa também, né? É interação. Tem gente que quer ajudar, tá ali. Se teve a iniciativa de ir junto com o companheiro, já é um bom começo. Muitas vezes alguns não preferem não ir. Ah, vai, não tem problema, a gente se encontra depois. Mas sempre que puder, a gente gosta que leve porque é mais gente para ajudar, né? Vocês comentaram há pouco que pretendem ampliar o número de integrantes, de associados esse ano. Existe alguma espécie de juramento feito quando se ingressa, quando se aceita o convite para ingressar no Léo? Sim, tu começa como visitante, né? Então tu frequenta entre 3 a 6 meses. Aí a gente, digamos, faz aquele crivo de avaliação e aí tu é associado. Tem aquela questão de tu ter uma mensalidade, é irrisória, mas tem. Pra gente poder, simbólica, pra gente poder pagar as taxas que a gente tem de essa parte administrativa e que todo lugar tem. Juramento por si só? Isso. Tem na hora que tu associado não, mas se tu vai fazer parte da direção, da presidência, da secretária, tesoureira, tu tem não é juramento, mas Termo tem de a compromisso? posse. Tem na posse, na reunião de posse, e aí então eles dizem, e tu concorda com a ideia, assim. Né? Termo de compromisso. Isso. Uhum. E o termo de compromisso é um termo pesado? Não, não é. Não me lembro agora no dia que eu fui empossada. Sim. Mas não tem nada de assustador e Essa não proposta- seja que tu não possa cumprir, sabe? Essa proposta de aumentar o número de associados, vocês não acham que poderia haver um pouco mais de dinamismo, digamos, de propostas a serem apresentadas para os jovens para atraí-los? Com certeza. Muitas vezes a apresentação do trabalho é que atrai. Eu fui convidado a participar por um membro mais antigo e não me interessei. Fui convidado várias vezes. Até que um dia eu estava passeando pelo centro e vi o pessoal fazendo pedágio. Ano passado. Ano Ano passado. retrasado. Nem lembro. Ano retrasado. Foi quando eu parei a moto, Despertou. parei, fui ali conversar e meio que num desafio, vai lá, duvido que tu conseguir dinheiro de alguém. Fui na cara de pau, pedi dinheiro. Propriedade. Propriedade, né, pra ajudar. E gostei da ideia, me interessei. E nisso eu fui buscar mais informação, fui buscar interagir com o grupo e comecei. Aí nas reuniões e Aí nas nas outras reuniões, campanhas. isso. E vocês costumam procurar, por exemplo, as universidades, os colégios, os locais de cursos para apresentação do trabalho com o objetivo de ter mais integrantes participando? Não. Como é que vocês fazem a divulgação para obter, para Sempre quando aumentar? a gente tem uma campanha, a gente convida pessoas para ir junto. Porque eu acho assim, alguém participar da reunião não vai despertar muito interesse. Reuniões. Mas ver a ação, então, se a gente tem alguma campanha que é aberta ao público, que tem como... Todas são, na verdade. É. A gente usa o meio social, o Facebook, As redes sociais. as redes sociais e o nosso meio de comunicação aqui da cidade. Jornal, Jornal. televisão, mais isso. Não, na verdade, a gente podia explorar muito mais esse convite de chegar nos lugares e fazer a apresentação, ou quem sabe até num dia aí num colégio, ou até na sinaleira, distribuir o que é o Léo Clube. Os filhos de rotarianos participam? Os filhos dos leões que fazem parte dos Lions, por exemplo, ou do Rotary, participam de Léo Clubes? Hoje a gente não tem nenhum, mas Ainda não é filho. Já não seria uma alternativa não é mais.
para engrossar, para dar mais corpo? Sim. No início, o Léo, de Lajeado Florestal, foi iniciado com os filhos dos leões. Mas aí começaram a estudar fora, fazer outras atividades e não tem mais nenhum deles. Mas também seria um meio de... Uma alternativa, né? de chamar mais. A forma de cadastro para as famílias que vão ser contempladas na campanha do agasalho e a campanha em si é o assunto para o bloco de encerramento do programa de hoje. Pela TV Univates, o programa Entre Linhas e na noite de hoje trazendo informações, abordando, esclarecendo especialmente o funcionamento do Léo Clube Lajeado. E agora nesse bloco de encerramento, de forma um pouco mais específica, a campanha do agasalho que vai ser desenvolvida. Estão conosco a Janaína Vento, que é presidente, e o Jean Pedro Orzaruk, que é integrante do Léo Clube. Como é que vai funcionar a campanha do agasalho de 2013? A gente tem os pontos de coleta, que esse ano o supermercado STR nos apoiou bastante, deixando em todas as filiais, as redes daqui. Que é Lajeado, Porquetinha, Estrela, Santa Clara, Marques de Souza. Não, Arroio do Meio não. Aí tem o Maxi, tem a Mercosul Tour, que até é uma nova integrante do grupo, que entrou e se dispôs a deixar uma caixa lá para recolher aqui no DCE. Isso em se falando de agasalhos. Isso, de Não agasalho. são mantimentos alimentícios. São Não, agasalhos. agasalhos. A gente está deixando as caixas. Especificamente para agasalhos. Isso, para agasalhos. A campanha do agasalho que a gente faz todo ano. E é sempre que alguém tem conhecimento ou passa pelo local e vê que está cheia, retira a caixa, a gente está guardando na casa Do Samuel. E depois a gente vai fazer a contagem ou A reciclagem. a seletiva, né, para ver o que a gente pode destinar. O envolvimento de algum órgão de ação social, por exemplo, para saber para quem destinar esse material? A gente vai entrar em contato com a prefeitura. A gente até tem alguns contatos, tem alguns asilos e orfanatos que a gente tem contato, a gente até vai fazer esse meio, mas porque como é um mês esse ano, acredito que a gente vai arrecadar bastante coisas. E então a gente vai entrar em contato com as prefeituras para a gente destinar certo. E a pessoa que está doando ter certeza de que eu vou estar doando e isso vai ser revertido para alguém que necessita mesmo. Como foi no ano passado a campanha? Foi em agosto, setembro, acho que foi. Na parte das cheias. Foi mais emergencial, na verdade. Porque tinha muita gente que até ficou alojada no Parque do Imigrante, né? Porque não tinha, a sua casa tinha perdido tudo. Então, a gente arrecadou em 2 semanas aquilo e distribuiu. Um bom volume foi conseguido? Foi. A comunidade de Lajeado é participativa nessas campanhas? É participativo. E o que ela doa são peças que podem ser reaproveitadas? Algumas vezes não. Em grande parte. A maioria sim, mas algumas vêm sujas, rasgadas, tem peça íntima. Mas a grande maioria é que tu pode olhar assim e tu pode passar direto para doação. Mais roupas ou calçados também? Mais roupas. Roupas. Roupas pesadas, roupas mais leves. Roupa mais leve. Calça, camiseta, um moletom, um casaco de moletom. Infantil, adulto, indiferente. Até quando se estende a campanha? Até dia 15 de maio. Dia 15 de maio. E se tiver alguma empresa que tenha interesse em participar e fazer essa coleta entre seus funcionários e depois destinar para o Léo, como é que pode ser feito o procedimento? Pode entrar em contato com a gente. Pode até ser comigo. A gente tem o Face, que eu sei que várias empresas têm. É Léo Lajeado Florestal. Então pode procurar lá no Face, adicionar a gente, mandar uma mensagem. Ou eu posso deixar o meu telefone. Mas talvez pelo Face até seja melhor. Eu acho que é. Porque a comunicação é bem mais instantânea. Direta. É muito mais, exatamente, muito mais direta e até pode se mostrar ou
ou se conversar e verificar o que mais está faltando. Falta mais roupas femininas, falta mais roupas masculinas, esse tipo de coisa, né? Sim. Até tem uma empresa de Estrela, uma mecânica, a Bertelli, que a gente se conheceu numa ação também, numa visita de um asilo. E tem a filha do dono e uma funcionária que está fazendo parte do Léo e também se dispôs a deixar uma caixa lá para recolher agasalhos. Esse é outro detalhe interessante. As empresas, você citava o STR, elas têm sido solícitas e se prontificado para participar, colocando caixas coletoras em pontos estratégicos de visualização dos consumidores? Olha, eu não vou saber te dizer. Eu passei lá e tava na entrada, assim, perto Chamando atenção. Isso. Onde praticamente normalmente ficam as urnas deles, dos sorteios. E... Na porta. Isso. Tu tá no caixa, tu olha para fora, tu vai ver a caixa Correto. ali, né? Bom, vocês vão fazer a coleta desses coletores para um local específico e depois fazer a triagem das peças. Isso aí. Quando isso ocorre? No dia 15, acabando a campanha, a gente vamos começar a recolher tudo. Até O restante, né? O Porque já tá a gente sendo vai recolhido. fazendo esvaziando as caixas que já estão cheias e depois a gente vai parar um dia Num sábado à tarde, Isso. provavelmente, ou num domingo. ou no domingo, quem do grupo possa ir. Vamos fazer a triagem, no caso, e vamos começar a ir atrás de onde destinar. Vocês citaram o 300 de Gideon, que é um dos abrigos, digamos assim. Tem também o abrigo São Chico, que tem 10 a 15 pessoas abrigadas. Tem o Lar da Menina, tem a Saidã. São entidades assim constituídas e com um funcionamento há mais tempo que vão ser privilegiadas ou vai ser direto feita a entrega para famílias? Não. Normalmente é para entidades. Geralmente é para entidades. É porque Se coloca uma quantidade na entidade e eles fazem... Isso, eu sei que agora tiveram uma sequência de pessoas que perderam Isso. incêndio, desastres. perderam a casa e bens. E a gente também vai entrar em contato com eles para ver se precisam de mais alguma coisa. Digamos, por ordem emergencial, se acontece uma tragédia assim, a gente vai entrar em contato com a família, mas sem ser por esse motivo, a gente procura ajudar quem menos é visto, digamos. Mas é nas entidades Quem não tem tanto mesmo. amparo. Né? Isso, tem várias entidades que são bastante auxiliadas. Claro, a gente também procura ajudar elas, mas a gente Não há tem os discriminação olhos... na Isso, ajuda. claro. Mas temos os olhos, no caso, para esses momentos mais voltados para as que precisam mais, né? Mas sempre que a gente pode ajudar, a gente vai revezando entre as entidades. É comum, por exemplo, quando ocorre a mudança de uma residência, muitas peças serem relegadas para não se levar para a próxima, para outra moradia. Vocês também fazem um recolhimento se a família contatar com vocês e valer a pena a quantidade a ser recolhida? Fazem também? Da mesma forma, através do Facebook, Sim, no endereço do Léo Clube tem essa possibilidade. sim, tem sim. Muitas vezes, quando teve a primeira vez que a gente fez o pedágio agora para a família que perdeu tudo, teve gente que contatou dizendo que tinha, acho que foi cama, A cama, que não tijolo, usava mais, que ia se telha, mudar e gostaria de fazer a doação, se a gente podia fazer esse a meio. gente guardou por uns dias até conseguir levar até a família. Ok, muito obrigado pelas presenças, cumprimentos pelo trabalho. O trabalho voluntariado sempre é muito interessante. Que ele possa despertar cada vez mais interessados e interesse especialmente na juventude. Trabalho bonito. Cumprimentos. Ok? Obrigado. Muito obrigado a Janaína Vento, presidente do Léo Clube, e o Jean Pedro Orzaruc, integrante desse clube de serviços. É mais um clube de serviços de voluntariado que a região tem e que é importante o funcionamento, principalmente nestas questões para atendimento de pessoas mais necessitadas. E com essas participações nós estamos fechando o programa desta noite, o programa Entre Linhas. Amanhã nós retornaremos às 7 da noite com nova edição. Boa noite.
TV Univates. Para você, para o nosso Vale.